Tem também Gabigol. Pode ou não pode jogar? Falaremos sobre isso no vídeo de agora. Gabigol se pronunciou nas redes sociais. Ele tá brabo. E nós, na Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira, lá no nosso programa, ele conseguiu falar com o Fernando Solera, tá? Que é o presidente da comissão antidopagem. Eu avisei a vocês, não teve nenhuma mudança no julgamento, algo que possa fazer com que Gabigol não possa entrar em campo, que fique impossibilitado de entrar em campo. Então, mais uma vez, teve até nota oficial, dirigente do Flamengo dizendo que Gabigol pode sim entrar em campo, então Gabigol está liberado. Gabigol pode entrar em campo, mas será que será titular? Adianto que não. Na atividade de hoje, a penúltima antes do duelo com o Criciúma, que será em Brasília, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Gabigol se pronunciou nas redes sociais. Ele tá brabo. Flávio Prado tava falando que gosta de jogador que reage. Eu gosto. O Gabigol, ele fez uma postagem que eu mandei aqui pro nosso Kaique, pra gente botar na tela. Vamos botar aí na tela, em ordem, a primeira e depois a segunda postagem. Porque saiu a notícia em toda a mídia de que houve o cancelamento do processo do Gabigol. Aí o Gabigol foi nas suas redes sociais, postou uma foto. Não, essa é a segunda. Essa é a segunda. Essa é a primeira? Então, ó, essa foi a primeira, antes da foto. Ele posta: ninguém vai se retratar das notícias falsas. Essa foi a primeira postagem do Gabigol. Claro, com relação ao processo que foi anulado, que ele vai voltar a ficar suspenso até abril. E aí depois, ele posta uma foto dele beijando o escudo do Flamengo, num painel ali que tem as taças do Flamengo, algumas ele ajudou a conquistar. E aí ele coloca: me deixem em paz. Uma foi 9h56 da manhã. Essa foi meio-dia. Ele coloca: me deixem em paz, mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história. Ele posta ali ele com as taças que ele conquistou pelo Flamengo, algumas delas, porque o Mundial ele não conquistou, beijando o escudo ali do Flamengo. Me deixem em paz, mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história. Bom, vamos lá. Saiu a notícia que houve o cancelamento do processo do Gabigol e que ele vai estar suspenso até abril. Diz aí agora que ele e o empresário, o jurídico, não receberam notificação nenhuma. E aí ele bota: me deixem em paz, mentirosos. Cara, o que eu quero dizer, se ele tiver certo, ele tem razão no desabafo. Se o processo não foi anulado, ele tem razão nesse desabafo total. Galera, novidades aí sobre o caso Gabigol, tá? O Gabigol fez postagens hoje exigindo retratação da mídia, dizendo que tinha mentira com relação ao cancelamento, à anulação do processo dele. O Gabigol fez um desabafo hoje na internet e nós, na Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira, lá no nosso programa, ele conseguiu falar com o Fernando Solera, tá? Que é o presidente da comissão antidopagem. Eu tenho os áudios aqui para mostrar para vocês, para deixar clara a situação. E o Gabigol, por enquanto, de acordo com o presidente da comissão antidopagem, pode sim treinar e jogar pelo Flamengo. Isso foi a informação que a gente recebeu. Eu tenho o áudio aqui do Fernando Solera explicando toda essa situação. Oi, Vanderlei, você tá bom, meu amigo? Então, União Federal, quem representa a União Federal é a AGU. Então, a história lá do Gabigol, né? O CAS deveria ter notificado a Advocacia Geral da União. E até onde eu saiba, não conseguiram notificar a AGU. Ou não conseguiram ou não souberam notificar a União Federal. Essa que é a questão, entendeu? Até ontem, a informação que eu tinha é que a AGU
a Advocacia Geral da União não havia sido notificada. E aí todos os créditos para o Vanderlei Nogueira. Vamos escutar o que disse o Fernando Solera sobre essa situação do Gabigol. Realmente ele já está suspenso de novo? Ele está certo em desabafar nas redes sociais? Vamos escutar o que disse o chefe da Comissão Antidopagem Brasileira. Bom, veja bem, Vanderlei, a questão é bastante técnica, né? Vamos fazer um retrospecto. O atleta foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem aqui no Brasil. Foi condenado, todos ficaram sabendo, tornou-se público, inclusive, foi inclusive publicado no site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem como um atleta suspenso por 2 anos. Ponto. Como todo processo, existe a contrapartida. A defesa fez um trabalho bastante profissional e recorreu desta decisão aqui do nosso Tribunal Brasileiro ao CAS, Corte Arbitral do Esporte. E toda corte tem o seu rito processual. A Corte Arbitral do Esporte forneceu a suspensão da suspensão, né? O termo é esse mesmo, parece redundante, mas concedeu a possibilidade do atleta voltar a jogar durante o período que ele estivesse aguardando o julgamento no CAS, o recurso do seu julgamento no CAS, certo? Por um problema de rito processual, não se conseguiu montar o painel deste novo julgamento, que é lá no CAS. Este painel tem 3 árbitros, 3 pessoas que vão avaliar e rejulgar o caso do atleta em questão. Ponto. Como não foi conseguido ainda montar este painel, o CAS revogou a suspensão da suspensão. Fica meio esquisito, né? Mas entendam, todo mundo perguntando se o atleta pode voltar a jogar, se o atleta não pode voltar a jogar. O atleta está com autorização, por enquanto ele tem autorização para jogar. Por enquanto está valendo a suspensão da suspensão dele, né? Está valendo essa situação. Até o momento que o atleta for renotificado, até o momento que a CBF for renotificada da questão desta suspensão da suspensão. Então, por enquanto, nada há de se fazer, a não ser se aguardar uma notificação oficial da Corte Arbitral do Esporte, que deve chegar, evidentemente, a qualquer momento. Olha aí, ó, parabéns ao Vanderlei Nogueira, aqui é informação, filho. É o melhor programa, não tem jeito, ninguém dá informação como a gente, e o Vanderlei Nogueira consegue a informação do chefe da Comissão Antidopagem Brasileira, cravando: Gabigol pode jogar enquanto não for notificado. Vander, quer falar antes da gente encerrar? É isso, ele esclareceu. Era uma dúvida, a gente começou com dúvida o que é a União Federal. A gente esclareceu que é a Advocacia Geral da União, né? É um órgão federal que é em Brasília. E aí, diante da pergunta, mas pode jogar? Não pode jogar? Então, por enquanto, tá valendo a liberação, até que tenha uma outra palavra, um novo julgamento do TAS. Então, o Flamengo está correto e sem temor em ter relacionado e estar contando com ele, se for o caso, para jogar. É isso, galera. Então, tá explicado. Por enquanto, o Gabigol pode jogar sim, por isso que ele fez esse desabafo. Ele não foi notificado ainda. Agora, tudo indica, pelo que disse o Fernando, que é o chefe da comissão de dopagem, que já ele seja notificado de novo. E aí essa suspensão voltaria até abril, até ele conseguir um novo efeito suspensivo.